Saudações, turma! Hoje nós vamos começar a trabalhar em cima do escopo do projeto. Bem, para isso a gente vai preencher dois documentos. Um deles é o documento de requisitos, e o outro é a própria declaração de escopo. Para o documento de requisitos eu preparei esse modelo que está sendo apresentado para vocês. Então nós teremos aqui aqueles dados padrões, né, no cabeçalho do documento, uma seção com termos e definições. Essa seção é muito útil quando vamos desenvolver um sistema para um ramo de negócio que geralmente traz consigo termos que não são muito comuns. A seção 2, que tem uma breve descrição do projeto. A seção 3, que permitirá identificar os requisitos de negócio. A seção 4, que permitirá descrever os requisitos funcionais. A seção 5, que permitirá descrever os requisitos não funcionais. E, por fim, as aprovações necessárias para o documento de requisitos. Entendido? Bem, primeiro vamos esclarecer alguns pontos. Bem, para que a aula não fique muito longa, eu vou apenas preencher alguns exemplos relacionados a requisitos de negócio, funcionais e não funcionais. Contudo, quando eu for disponibilizar o exemplo para vocês, eu vou disponibilizar o documento já completamente preenchido. Entendido? Bem, vamos lá então. Inicialmente, eu vou pegar algumas informações do nosso plano de projetos. Então vou pegar aqui algumas informações do cabeçalho, dados, cabeçalho, e a descrição do projeto também eu vou aproveitar aqui no nosso documento de requisitos. Tá? Deixa eu fechar o nosso plano de projeto. Então, ó, peguei os dados do cabeçalho, peguei a descrição, apenas isso. E aí eu vou preencher aqui manualmente o histórico de alterações. Vou colocar aqui a data de hoje. Criação do documento. Nesse caso aqui a gente vai praticamente alterar todas as seções, né? E apenas uma descrição aqui do nosso histórico de alterações. Para preenchermos o nosso documento, vamos, no caso, fazer uso do estudo de caso. Eu já marquei previamente partes do texto que têm uma relação com os requisitos de negócio, funcionais e não funcionais. E aí fica mais fácil de nós identificarmos. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui diz o seguinte: um cliente pode ser uma pessoa física ou jurídica. São requisitos de negócio, tá, pessoal? Em relação com o negócio do escritório de advocacia. Além disso, registramos os dados pessoais. Então, eles registram todos os dados das partes interessadas. Falou-se também aqui o seguinte: o processo precisa ser registrado. E adições podem ocorrer enquanto estiver em andamento. O que? No caso, o processo, né? Então vamos lá, vamos começar a colocar aqui os requisitos de negócio. Então nós vamos dar um identificador. Eu vou sempre iniciar com a letra N, para indicar que é negócio, né? Então vou colocar assim: deve-se registrar os dados das partes interessadas
interessadas. Outro requisito de negócio. É o 2 agora, né? Uma parte interessada pode ser uma pessoa física ou jurídica. Em 003, deve-se registrar os dados do processo. N004, informações adicionais podem ser necessárias ao longo do processo. Ou melhor, vamos deixar mais claro. Informações adicionais podem ser apensadas ao longo do processo. Em termos de requisitos de negócio, eu vou parar por aqui. E aí, vamos agora buscar lá no nosso documento outras informações que tenham relação com esses requisitos de negócio. Para nós, nesse caso, descrevermos também os requisitos funcionais. Bem, aqui fala sobre algumas regras da tramitação do processo. Por enquanto eu não vou escrever. Fala sobre relatórios. Bem, aqui descreve melhor as informações relacionadas ao processo. Então, as informações que registramos do processo são o número do processo, o tribunal e a vara em que ele tramita, o cliente ao qual o processo se refere, né, ou a parte interessada, e a parte contrária envolvida, a data de abertura do processo e sua possível data de conclusão. Em se tratando das audiências, nós registramos a data e recomendação do tribunal relativa a cada uma das audiências do processo. Bem, por enquanto eu vou me limitar aqui às informações do processo em si. Vamos descrever isso melhor aqui então. Então, nós podemos dizer que no requisito de negócio 005, as informações do processo são o número do processo, né? O tribunal, a vara, a parte interessada e a parte contrária. Também são necessários aqui a data de abertura do processo e data estimada de conclusão do processo. Vou tirar esse negrito aqui. Entendido, pessoal? Então aqui nós temos já informações que já permitem nós definirmos um requisito funcional. Então como que ficaria um requisito funcional? Vou colocar aqui um F de funcional, 001. Quais são os requisitos de negócios atendidos por esse requisito funcional? Bem, vou deixar em branco por enquanto e vou descrevê-lo. Cadastro de processos com os seguintes campos. Vou colocar assim que fica mais claro. Número do processo, tribunal, para parte interessada, parte contrária, data de abertura, data
estimada de conclusão. Agora nós vamos associar aqui os requisitos de negócio que têm relação direta com esse requisito funcional. Então, ó, N005, né? Vamos ver se o N004 também, né? Porque ao longo do processo a gente pode ter que pular essas informações. N004, N003. 003. Deve-se registrar os dados do processo. Já o 001 e 002 também tem relação, né? Apesar de que não é direta. Tá? Então a gente não vai colocar não. Aí a gente pode fazer então um requisito funcional para ter relação com esses dois. Vou colocar aqui F002. Bem, no estudo de caso não diz exatamente quais dados das partes interessadas devem ser registrados. Diz apenas que deve ser coletado o máximo possível de informações. Mas no geral a gente já sabe, né, basicamente o que são dados de uma pessoa, seja ela física ou jurídica. Vamos colocar assim: cadastro de clientes com os seguintes campos. Então, vamos lá. Nome do cliente, endereço do cliente, documentos pessoais, melhor dizendo, documentos do cliente. Bem, e aí quais seriam os requisitos de negócio associados, né? Então seria o N001, certo? Bem, e o N002 também, né? 002, perfeito. Uma coisa que eu estava esquecendo, pessoal, é importante deixar bem claro como que deve ser o cadastro. Tá? Mesmo que seja a gente chama de CRUD, né? Que é aquele cadastro padrão que permite incluir, alterar, excluir. É importante a gente descrever isso muito bem. Então, por exemplo, aqui no caso do processo, ó, no geral, esse é um cadastro que não vai, por exemplo, permitir excluir um processo. Né? Então, a gente deve deixar isso muito claro. Ó, este cadastro deverá permitir cadastrar um novo processo, consultar um processo, visualizar os detalhes de um processo, cancelar o processo. Então, quer dizer, eu não posso excluir, mas eu posso cancelar. Então, ele deve permitir também atualizar os dados, né? Então, ó, cadastrar o novo processo, atualizar os dados de um processo existente, né? Entendido? Então ficou claro? Beleza, agora vamos partir para o próximo aqui. Mesma coisa. E essas são funções, né? Então por isso que elas ficam aqui nos requisitos funcionais. Então, este cadastro deverá permitir cadastrar parte interessada, atualizar os dados de uma parte interessada, consultar partes interessadas,
visualizar detalhes, ou melhor dizendo, visualizar informações. Vou colocar assim, consultar e visualizar informações, partes interessadas e excluir uma. Nesse caso aqui eu posso até deixar excluir diante de uma regra, por exemplo, excluir uma parte interessada que não esteja associada a um processo. Então, se ela não está associada em nenhum processo, nesse caso eu posso excluir. Entendido, pessoal? Então, ó, vou fechar aqui em requisitos de negócio, para os requisitos funcionais, né? E em requisitos funcionais vou deixar esses dois aqui, tá? Só para a gente não delongar muito essa aula. Bem, e requisitos não funcionais? Bem, para os requisitos não funcionais, vamos pegar aqui algum requisito não funcional, seja até mais claro para preenchermos. Bem, vamos ver aqui. Aqui fica fácil identificar aqui os requisitos não funcionais. Bem, solicitações da secretária são o seguinte, né, que elas consigam digitalizar, né, todo o processo, e o sistema ele deve facilitar essa digitalização dos processos, né? Então vamos colocar aqui. Então temos primeiro o requisito de negócio, né? 006. O sistema deverá permitir digitalizar e anexar os processos. Beleza. Aqui diz o que é o requisito relacionado ao negócio do escritório de advocacia. Agora, o que nós teríamos relacionado a esse requisito como sendo um requisito não funcional? Ou seja, é um requisito que não é uma função do sistema, mas que ele é importante, né? Podemos colocar aqui como não funcional. Funcional NF, né? Vamos colocar NF de não funcional. 001. O requisito de negócio atendido vai ser o N006. Nós vamos colocar assim. A digitalização dos processos deve ser simples e intuitiva, pois os processos, vamos colocar assim, possuem muitas páginas. Bem, não vou nem dizer então deve ser simples e intuitivo, mas também o seguinte. Deve ser produtiva, simples e intuitiva. Isso aí. É porque não adianta, ela pode até ser simples e ser intuitiva de fazer, facinho de fazer, mas se não for produtiva, ou seja, se a pessoa tiver um grande trabalho, demandar um grande esforço para poder digitalizar todas as páginas, vai acabar não sendo legal. Entendido, pessoal? Agora aqui seria só a seção de aprovações. Ficou claro, então? Não é difícil preencher esse documento. Geralmente, nós sempre vamos ter associado aos requisitos funcionais e não funcionais um requisito de negócio, tá? Por que isso? Porque, no geral, o requisito funcional e não funcional, ou seja, tanto as funções do sistema quanto as não funções do sistema, elas surgem a partir de um requisito de negócio do cliente. Então é de suma importância nós fazermos esse rastreio para poder
conseguimos mapear quais os requisitos funcionais e não funcionais que vão atender às demandas do cliente. Essa seção aqui eu acabei não colocando nada, mas ela é uma seção simples, tá? À medida que você identificar termos, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, parte interessada. Seriam aqueles termos que eles não são comuns, digamos assim, e aí você coloca uma descrição e essa seção ela vai servir como se fosse um glossário para consulta, caso alguém vá ler o documento e possua ali algum termo que ela não saiba o que é. E aí você vai descrever ali o que seria a parte interessada, né? Vamos colocar aqui, ó, pessoa física ou jurídica que faz parte do processo. Uma breve descrição. Então, e aí é sempre bom você colocar o máximo possível, tá, de informações para ficar bem claro o que é o requisito funcional e o que é o requisito não funcional. Entendido? Outra coisa importante, essa ordem com que você coloca as coisas aqui não necessariamente tem que ser na ordem que ocorre lá no texto. É o menos importante, tá? O importante é você registrar aqui todas as informações, tanto de requisitos de negócio, ou seja, tudo aquilo que o cliente te solicitou, e também identificar todos os requisitos funcionais e não funcionais associados aos requisitos de negócio. Bem, então vamos encerrar por aqui. Esse era o objetivo da aula de hoje. Eu vou disponibilizar essa videoaula com vocês, juntamente com o modelo de documento de requisitos e também o documento de requisitos preenchido para esse projeto que nós estamos utilizando como exemplo. Tá certo? Um abraço e até a próxima.